meus queridos alunos, professor Lucas na área, trazendo aqui os conceitos, os fundamentos de óptica geométrica, uma matéria muito importante, tá bom? Em todos os vestibulares, assim como o Enem, tá? Gente, seguinte, ó, se eu falo de óptica geométrica, então assim como o próprio nome está dizendo, óptica, não é isso? A gente entende luz. Geométrica, então significa que nós vamos utilizar alguns conceitos geométricos da luz. Então, primeiramente, a gente tem que entender o que é luz. Bom, existe dois conceitos associados à luz. A luz, ela é considerada uma onda, ora partícula. Então, nós sabemos que a luz, ela é uma onda eletromagnética, certo? Uma onda que tem campo elétrico e também campo magnético, tá? Aí, se ela interagir com a matéria, ela pode se comportar como uma partícula, e essa partícula tem nome, nós chamamos de fóton de luz, tá bom? Então aqui, ó, é o exemplo clássico da luz como partícula. A luz é um fóton. Por exemplo, todo mundo conhece o efeito fotoelétrico. Se não conhece, já viu, mas não sabe o que é. Painéis fotovoltaicos, por exemplo. Geralmente você consegue vê-los aí nas beiras de estradas, junto lá com os SOS e assim por diante. E também está ficando comum nas residências e grandes indústrias. É aquela forma de energia que eu retiro a energia diretamente do sol e transformo isso diretamente em corrente elétrica. Estão lembrados disso ou não? Então o que acontece? Se eu considerar a luz como um fóton, ou seja, como uma partícula sem massa, esse raio de luz, esse fóton, ele bate nos elétrons dessa placa de silício, tá bom? E esse elétron é arrancado, como se fosse uma colisão entre bolas de bilhar. E ao arrancar esses elétrons, eu aumento a quantidade de elétrons livres no sistema, aumentando assim a nossa corrente elétrica. Então isso é conhecido como efeito fotoelétrico. Pessoal, por que eu coloquei isso aqui para vocês? Pelo seguinte, já em vários vestibulares, ele pede de vez em quando a diferença ou o fenômeno, o principal fenômeno responsável pelo conceito luz como fóton e pelo conceito luz como onda eletromagnética. Já caiu em vários vestibulares e caiu no Enem de 2019, tá? Conceito de dualidade onda-partícula, esse mesmo slide onde nós estamos. Então, esse efeito fotoelétrico, que foi um dos experimentos aí explicado por Albert Einstein, no qual ele ganhou o prêmio Nobel, tá? Ele não inventou esse fenômeno. Esse fenômeno foi descoberto por Hertz. Ele explicou quantitativamente esse fenômeno para a gente, considerando a luz como um pacote mínimo de energia. E esse pacote mínimo de energia se chamava fóton, tá bom? Então, o fóton é se eu considerar a luz como uma partícula, mas lembrando que essa partícula não tem massa, por isso que ele tem um nome especial e eu chamo ela de fóton. Tá bom? Mais para frente a gente vai ver que não só a luz pode ser considerada um fóton. Tem vários outros tipos aí de entes físicos, vou chamar assim, tá bom? Que a gente pode considerar isso como um fóton, tá? Agora, a luz é uma onda eletromagnética? Sim, por quê? Porque tem vários experimentos que eu só posso provar e que acontecem com a luz se eu considerar ela, por exemplo, como se fosse uma onda. O exemplo disso é a difração à luz difrata. O que é isso? O que é difração? Olha só, vou tentar desenhar. Se eu tenho um feixe de luz que passa em uma fenda, tá bom? Proporcional ao comprimento da sua onda. Então, olha aqui o comprimento da onda, ó. Esse aqui é o meu lambda, não é isso?
Se esse lambda for proporcional a essa fenda aqui, o que acontece? A luz ela difrata, ela espalha a partir desse ponto. E isso só existe se eu considerar aqui ente físico uma onda, tá bom? E a luz sofre esse fenômeno também. Então a luz é sim uma onda eletromagnética que ao interagir com a matéria pode se comportar como um fóton, tá bom? Então a luz é uma onda ou é uma partícula? Ela é as duas coisas. Certinho, gente? Bom, vale lembrar também que quando eu falo de onda eletromagnética, existe toda uma família de onda eletromagnética, né? Que é essa figura que eu coloquei para vocês, que vem lá desde ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, essa sim que a gente vai estudar. Ultravioleta, raio-x e raio-gama, tudo isso tem a mesma natureza, tem o mesmo comportamento, tá bom? E vamos que vamos. Bom, agora, essa luz que é considerada uma onda eletromagnética, que ao interagir com a matéria, ela pode se comportar como um fóton, ela no espaço viaja a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Por quê? Porque no espaço ela se comporta como uma onda eletromagnética. E segundo Albert Einstein, pelo seu primeiro postulado da relatividade restrita, ele concluiu que a velocidade da luz ela é constante no vácuo e igual a 3 aproximadamente, tá bom? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Bom, eu coloquei aqui o valor exato, né? O mais próximo, não vou chamar exato não, que seria 299.799.458 metros por segundo, tá bom? Por que esse slide também é muito importante, principalmente quando a gente fala desse querido e lindo vestibular aqui, ó, Unicamp. Por quê, pessoal? É um assunto que está caindo todo ano na Unicamp. E está caindo na Unicamp também é tendência para os outros vestibulares, FUVEST, UNESP, Unicamp, a própria e Enem. Tá? Muita gente confunde a velocidade da luz com o que nós chamamos anos-luz. Anos-luz, meus queridos, nada mais é do que a distância que a luz percorre em um ano. Então, como que eu posso calcular essa distância que a luz percorre em um ano? Veja bem, ó. Nós sabemos que velocidade média nada mais é do que distância pelo tempo. Ou eu posso simplesmente falar que a minha distância vai ser quem? Vai ser a minha velocidade vezes o tempo. Fácil. O que eu vou fazer? A distância de um ano-luz vai ser quem? Vai ser a velocidade da luz em um ano vezes o tempo em ano. Foi o que eu fiz aqui embaixo. Ó. Velocidade da luz eu chamei de C. Esse tempo é o tempo que eu considero em um ano. Então nós temos lá, ó, a velocidade da luz em quilômetros por segundo é 3 vezes 10 a quinta. O tempo de um ano em segundos é essa coisa linda aqui. Ó. Fazendo a multiplicação, nós podemos concluir que um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, que equivale a aproximadamente 9,5 ou 9,46 vezes 10 a 12 quilômetros. Ou seja, gente, é uma distância bem grandinha. Gravem essa dica minha aí. Anos-luz, de unidade de distância, tá na moda, vai cair na sua provinha, vai cair nos vestibulares, vai cair nos simulados, tá bom? Bom, essa luz, pessoal, que a gente vai estudar ou como uma onda ou como uma partícula, ela pode se comportar através de feixes convergentes, ou seja, elas vão se encontrar em um ponto. Ou elas podem se comportar como um feixe divergente, ou seja, elas vão se espalhar de um determinado ponto, ou feixe paralelo. Tá bom? Vamos lá. Além disso, é importante a gente ter sempre em mente o conceito que nós chamamos de fonte primária e fonte secundária. O que é isso? Pessoal, se nós estamos dando a luz ela vem de algum lugar. Então esse lugar da onde a luz vem nós chamamos de fontes. Essa fonte ela é primária quando esse lugar emite sua luz própria. Exemplo disso, Sol.
quando você acende uma lâmpada, a chama de uma vela e assim por diante. E ela pode também, eu posso estudar a luz vinda de objetos que refletem ela. Por exemplo, nós mesmos. Eu só consigo enxergar vocês, vocês conseguem me enxergar porque eu estou refletindo a luz de uma fonte primária. É o que eu coloquei aqui como exemplo. Olha só, eu tenho a fonte primária que é uma lâmpada acesa, certo ou não? Aí essa lâmpada emite uma luz própria, que eu chamo ela, por isso que eu chamo ela de fonte primária. E chega até o relógio, esse relógio reflete essa luz e eu consigo assim observar as horas. Então nós podemos considerar que esse relógio é sim uma fonte secundária. Facinho, não? Então bora pro próximo. Olha só, nos exercícios a gente pode também chegar nos conceitos de luz policromática ou luz monocromática. A luz policromática, gente, é aquele feixe luminoso composto por várias frequências, vários comprimentos de onda. Ou seja, é uma luz composta por várias outras cores. Se eu estou estudando apenas uma única cor, eu chamo isso de luz ou um feixe de luz monocromático. Tá? O exemplo clássico de feixe de luz monocromático, pessoal, é o nosso querido laser. Tá? Muita gente hoje confunde os brinquedos laser com LED. Eles são bem próximos. Eles têm sempre comprimentos de onda bem definidos. Mas o laser é um comprimento de onda muito, muito bem definido. Tá bom? Então o laser, vamos dizer assim, é a pureza quase máxima daquela cor. Então nós podemos brincar com laser vermelho, então é uma luz monocromática vermelha. Laser azul, luz monocromática azul. Laser verde, luz monocromática verde. Já a luz policromática é a junção de duas ou mais desses feixes monocromáticos. O exemplo clássico disso é a dispersão da luz branca, lá, ó. A dispersão da luz branca. Essa dispersão ficou conhecida lá com Isaac Newton, não é isso? Que ele colocou um feixe de luz branca em um prisma. E ele verificou que a luz branca nada mais é do que a junção dessas 7 cores primárias. Por quê? Porque elas se dividiram, dispersaram. Aqui eu tenho vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Grava essa ordem, olha a dica, hein? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá bom? Também ficou bem conhecido no mundo atual aí pela capa da nossa querida banda do Pink Floyd. Certo, pessoal? Estão me acompanhando? Maravilha! Nós sabemos o que é a luz, da onde que a luz vem e como elas podem se propagar, na verdade? Se é num feixe monocromático, se é num feixe policromático. Mas agora, aonde ela se propaga? Ela pode se propagar em meios transparentes, translúcidos e ou opacos. O meio transparente, igual a gente consegue observar aqui nessa figura, pessoal, é o meio onde a luz passa e ela não sofre nenhum tipo de absorção ou reflexão. Então ela é transmitida integralmente. Ela tem 100% de transmissão. O meio translúcido, ela pode ser refletida e ou absorvida parcialmente. Então nós temos uma transmissão, tá bom? Essa transmissão ela é menor que 100%, tá? E eu posso ter também o meio opaco. O meio opaco, nada é transmitido. Então nós consideramos que a sua transmitância é igual a zero. Entenderam? Matematicamente, como que eu posso classificar meios transparentes, meios translúcidos e meios opacos? Espero que sim. Vamos lá então. Agora, mas o que a gente vai estudar realmente nesses fundamentos de óptica geométrica? Nós vamos estudar praticamente a reflexão regular, a reflexão difusa, a refração e a nossa querida absorção. Essa reflexão regular, gente, tanto para espelhos planos, como também para espelhos esféricos, tá bom? Cada qual com suas
particularidades que serão vistas posteriormente nas nossas aulas. A reflexão difusa é aquela reflexão onde não sofre, onde ela não obedece às leis criadas aí na física. Então, por exemplo, quando você olha uma superfície de uma mesa, a sensação que a gente tem é que ela está refletindo a luz. Mas aquela luz, ela não reflete como se fosse uma superfície espelhada. Isso quer dizer que ao invés da reflexão, nós devemos chamar de difusão ou simplesmente reflexão difusa. Isso acontece porque a superfície, por mais parecer que esteja lisa, ela não é lisa, ela tem as suas irregularidades. Tá bom? E por conta dessas irregularidades, ela não segue algumas leis que a gente vai estudar lá nas reflexões regulares. Tá bom? Um assunto muito importante também que a gente vai tratar esse ano é o assunto da refração. Refração da luz é onde a luz muda de meio. Mudou de meio, o que aconteceu? Mudou de velocidade. E alterando a velocidade, considerando a luz como uma onda, nós sabemos também altera o seu comprimento de onda. Ah, professor, e a frequência? Nós sabemos que a frequência sempre será, em qualquer condição, tirando do efeito Doppler, sempre algo constante. Tá bom? E por alterar a sua velocidade e seu comprimento de onda, ela pode, olha só, ela pode sofrer um desvio. E esse desvio vai criar vários fenômenos que a gente vai estudar daqui a pouco. Tá bom? Bom, além desses três fenômenos, nós temos também a absorção, que o próprio nome está dizendo para a gente, não é isso? A luz é uma onda eletromagnética. Sendo uma onda eletromagnética, ao interagir com a matéria, ela também pode se comportar como fóton. Moral da história, ela é um pacotinho de energia. E esse pacote de energia pode ser absorvido pela superfície. Tá? Então isso nós chamamos de fenômeno da absorção. Certo? Então, basicamente, o que a gente vai estudar em óptica geométrica são esses 4 fenômenos. Dando sempre ênfase em reflexões regulares e refração, tá? Os outros 2 são só termos que a gente toca o nome. Bom, agora, se a gente vai estudar a luz, nós sabemos onde ela vai se propagar, o que a gente vai estudar, a gente tem que entender também como as cores funcionam de um determinado objeto. Nós sabemos que a luz branca, a gente acabou de falar isso, não é isso? A luz branca, ela é a junção de 7 cores primárias. Eu tenho a luz branca, e a luz branca ela é decomposta por vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Maravilha! Então, com esse conceito, a gente consegue entender por que o branco realmente é branco. Por que o vermelho é realmente vermelho e assim por diante. Veja bem, por que o branco realmente é branco? O branco só será branco se vier sobre ele uma luz branca. Ou seja, tem todas as cores. Aí ele tem uma determinada substância, um pigmento, que ele é capaz de refletir também todas as cores. Refletiu todas as cores, o que eu tenho? Eu tenho branco. Tá? E se for o vermelho? Simples. Olha só, chegou luz branca, mas esse pigmento só tem a capacidade de refletir o vermelho. Então, eu vou ver o vermelho. Tá bom, pessoal? E se eu tiver o verde? Se eu tiver o verde, eu vou ter que fazer a mesma linha de raciocínio. Olha só, o verde só será verde se chegar, porventura, a luz verde sobre ele. Então, se eu tiver um corpo verde iluminado por luz branca, eu vou ver esse corpo como se fosse o verde também. Por quê? Porque a luz branca tem a decomposição verde, não é isso? Então, o que acontece? Chegou a luz branca. Então, chegou lá o vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Ele absorveu todas as cores e refletiu apenas o fóton, a onda eletromagnética verde. Moral da história, pessoal. O objeto, ele só terá aquela cor original em 2 ocasiões. Por exemplo, esse azul só será azul quando iluminado pela luz branca ou pela luz azul. Se eu tiver esse objeto azul iluminado com verde, ele fica negro.
preto, porque preto nada mais é do que ausência de luz. Preto não é cor. Preto é ausência de energia, é ausência de onda magnética, é ausência de fóton, tá bom? Isso é o preto. Certo, pessoal? Vocês entenderam isso? De novo, para frisar esse conceito muito importante. Se eu tiver um objeto verde, ele só será verde em duas ocasiões. Quando for iluminado com branco ou quando for iluminado com o próprio verde. Se for iluminado com qualquer outra cor, ele será negro. Fechou? Ótimo! Bom, e para finalizar esses conceitos aqui da óptica geométrica, nós devemos aprender alguns princípios. Veja bem que eu chamei, não chamei de lei, chamei de alguns princípios, tá bom? É algo que a gente consegue observar e nós consideramos aquilo como sendo algo a obedecer, tá bom? Não é necessariamente uma lei. A luz em meios transparentes e homogêneos, ela sempre vai se propagar em linha reta. Haja visto as figuras que eu acabei de mostrar para vocês. Tá bom? Bom, exemplos clássicos que nós considerarmos que a luz ela vem no meio transparente e homogêneo, sempre em linha reta, são as nossas queridas sombras e ou penumbras. Nota aí, se eu tiver uma fonte pontual, só é capaz de produzir sombras. Já uma fonte extensa, além da sombra, ela produz também penumbras. Vamos entender melhor isso aí? Olha só. Considere essa fonte como se fosse uma fonte pontual. O único ponto onde saem raios de luz. E aqui um anteparo, um objeto opaco. Então ele emite raios de luz em todas as direções, 360 graus. Vocês concordam, pessoal, que toda essa região aqui vai ser uma região iluminada, assim como essa região também será uma região iluminada? Porém, essa região aqui é uma região, devido a esse anteparo, uma região ausente de luz. E se eu tenho essa região ausente de luz, eu chamo essa região de sombra. Fácil, não? Tranquilo. Agora, por que uma fonte extensa, ela, além da sombra, também pode produzir penumbras? Primeiro ponto, professor, o que é penumbra? Penumbra nada mais é do que uma região parcialmente iluminada. Parcialmente iluminada. Bom, vamos entender o porquê disso? Eu vou considerar uma fonte extensa como se fosse uma fonte composta de duas fontes pontuais. Ou mais. No caso, para simplificar, eu vou considerar duas fontes pontuais. Uma vermelha e uma azul. Tá? Essa primeira fonte aqui, ó, ela vai emitir feixes luminosos em todos os lados. A 360 graus. Desculpem aí a minha coordenação motora para isso, tá? Concorda comigo que é mais ou menos isso? Essa é a região pela qual ele vai iluminar aqui, ó, esse anteparo. Agora, se essa fonte ela for uma fonte extensa, eu posso considerar então como se fosse um feixe pontual duplo, porque ela é extensa, ela tem mais do que um ponto de luz. Então, esse ponto, essa região azul, ela vai conseguir iluminar esses cantinhos aqui, ó. Reparem, ó. E assim por diante. Bom, o que a gente consegue tirar de conclusão desse desenho mal feito? Seguinte. Essa região aqui, ó, ela recebe tanto feixes da fonte vermelha como também da fonte azul. Então, essa região é região iluminada. Essa região aqui, ó, é uma região que ela só recebe a luz vermelha, ela não consegue receber a tonalidade azul. Então, ela é uma região parcialmente iluminada. Se ela é uma região parcialmente iluminada, nós chamamos ela de penumbra. Ah,
Professor, agora eu saquei, hein? E essa região aqui, ó, é uma região que não recebe nenhum ponto de luz, então ela é uma sombra, tá bom? Da mesma forma que a próxima região só recebe luz azul, parcialmente iluminada. Se é parcialmente iluminada, penumbra, tá bom? E depois recebe tanto azul como também vermelho, ou seja, região totalmente iluminada, região iluminada. Bom, pessoal, presta atenção no seguinte, ó. Nem toda fonte de luz extensa é uma fonte com duas fontes pontuais. Ela é duas ou mais. Eu coloquei duas para que vocês entendam o conceito de penumbra, sombra e região iluminada. Tá bom? Lembrando que exercícios de sombra são exercícios que a gente vai usar muitas semelhanças de triângulos e outras propriedades relacionadas à trigonometria dos triângulos, tá bom? Moral na história, pessoal, por isso que é o nome, né? Olha só, óptica geométrica, tá bom? Tudo sobre geometria é importante a gente relembrar. Bom, vamos lá. Outro exemplo clássico da propagação retilínea da luz são os eclipses. Esse, no caso, é o eclipse solar. Por quê? Porque o Sol sumiu. Tá bom? Repara o seguinte, ó, que essa região, dado o conceito que eu acabei de passar para vocês, é uma região de sombra e essa região é uma região de penumbra. Então aqui eu teria o eclipse total do Sol e aqui nessa região o eclipse parcial do Sol. Isso acontece porque a Lua é considerada uma fonte, o Sol é considerado uma fonte extensa. Se eu tenho uma fonte extensa, necessariamente eu vou ter uma sombra, uma penumbra e uma região iluminada. Tá bom? Eclipse solar, o Sol some. Obviamente, o eclipse lunar, a Lua some. Repara o seguinte, que nesse caso, a Lua, olha ela aqui, ó, ela está na sombra da Terra. E a Lua, por ser um corpo, uma fonte secundária de luz, ela só é visível se refletir a luz. E nesse caso a luz não consegue chegar até nela. Então se a luz não chega até ela, o que acontece? Ela não consegue refletir a luz. Não refletindo a luz, você não consegue observá-la. Não observando reflexão, eclipse lunar. Certo ou não, pessoal? E exemplo clássico são exemplos de câmera escura. Tá? O que acontece também no nosso querido olho. Olha só, aqui eu tenho um objeto, certo? Esse objeto, pessoal, ele emite luz, segundo nossos princípios, em linha reta. E se passar por um orifício, o que vai acontecer? Olha só, passou por esse orifício, a chama projeta uma imagem aqui. E o pezinho da vela, passando por esse mesmo orifício, projeta a imagem aqui. Então, o exemplo de câmera escura, que é o mesmo exemplo que acontece dentro do nosso olho, é um exemplo no qual eu vou ter uma imagem invertida em relação ao nosso objeto. Menor, tá bom? E real. Repara que dessa forma nós criamos dois triângulos. E se eu tenho dois triângulos, eles, no caso, são semelhantes. Olha lá, teorema de Tales, tá? E se são semelhantes, eu consigo fazer uma semelhança de triângulos e através dessa semelhança de triângulos, pessoal, eu consigo provar para vocês qual será o tamanho da imagem dado uma distância. Quer ver? Olha só, vamos considerar a distância do objeto até a caixa de Dzão. E a distância do orifício da caixa até o anteparo de Dzinho. Aqui eu vou chamar de Hzão e aqui eu vou chamar de Hzinho. Reparem que esse Hzão nada mais é do que a base do triângulo grandão e o Hzinho é a base do triângulo pequenininho. Da mesma forma, Dzão é a altura do triângulo grandão, Dzinho é a altura do triângulo pequenininho. Então, pelo teorema de Tales ou semelhança de triângulos, que é a mesma coisa, o que a gente pode dizer? Que Hzão está para Dzão, assim como Hzinho está para Dzinho. É através dessa relação que a gente consegue achar o tamanho da imagem, que nesse caso eu chamei de Hzinho. Tá bom? Dica do dia. Grava essa forma. Bom,
Outro princípio também muito importante é o princípio da reversibilidade. Ou seja, se a luz ela vai por um caminho, ela necessariamente volta. Ó, ela está indo por um caminho e ela necessariamente vai ter que voltar pelo mesmo caminho. Isso é importante lá quando nós falamos de refração. Então, considere, por exemplo, duas superfícies. Ó, aqui eu tenho uma reta normal, aqui é o ar e aqui é a água. Olha só, isso aqui é importante por conta desse fenômeno. Se eu tenho um raio de luz que vem do ar para a água, ela pode sofrer um desvio. Ar, olha só que eu reparei, ar para a água. E se eu tiver um raio de luz que vem da água para o ar na mesma direção, o que vai acontecer? Você tem esse raio de luz que vem agora do ar, da água para o ar, o que vai acontecer? Ele vai, pelo princípio da reversibilidade, na mesma trajetória do feixe incidente, tá bom? Então essa também é uma dica para vocês. E para finalizar essa aula, nós temos o princípio da independência dos raios luminosos. Se eu tenho dois feixes de luz, por exemplo, um azul e um vermelho, e eles se cruzam, o que acontece? No exato momento do cruzamento, eu posso ter uma interação, tá bom? Eu posso, eu entendo daqui a pouco. Mas depois, cada um segue o seu caminho como se nada tivesse ocorrido. Ó. O vermelho continua sendo vermelho, o azul continua sendo azul. Esse poder sofrer aqui uma interferência vem do conceito de interferência. Por quê? Porque a luz é uma onda e as ondas podem se interferir construtivamente e ou destrutivamente, tá bom? Se for o encontro delas no vácuo, não existe essa interferência, não existe cor nova. Então, no vácuo, no fundo, você nem enxerga a luz, tá bom? Você sabe que a luz está passando ali, mas você não consegue enxergar ela, tá? Agora, se esse encontro ocorrer em um lugar, em um gás, por exemplo, numa poeira suspensa no ar, eu posso sim ter uma interferência dessas duas cores, dessas duas energias e criar uma terceira cor, criar uma terceira energia média entre elas, tá bom? Mas, a grosso modo, de forma simplificada, quando os raios de luz se cruzam, nada acontece, depois cada um segue o seu caminho. Entenderam, pessoal? Então é isso. Espero vocês nos exercícios. Até logo, um beijo do gordo.